Olá, seguidor da equipe Fora de Eixo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Linha de Três. Aqui nós falamos sobre o vôlei no cenário goiano. É um prazer estar aqui com vocês, minha estreia no programa. E não só eu de cara nova, mas nós também temos novos integrantes comentaristas. Vou começar falando então com o nosso estreante, ele que é narrador, comentarista, repórter, Matheus Oliveira. Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Letícia, Vi, muito obrigado pelo espaço. Que honra poder estrear dentro do Fora de Três, aqui, ou do Fora de Eixo, né, melhor dizendo, aqui no Linha de Três. São programas tão fenomenais que às vezes a gente acaba se confundindo, mas me sinto muito privilegiado pela oportunidade e agradeço muito o espaço que me concederam aqui. É uma honra participar de estrear nesse programa com a presença de vocês. Tá certo. E nós temos também a nossa Volley Girl número um, Vitória Farias. Muito bem-vinda, Vitória. Como você tá? Tô bem, muito feliz de voltar para cá, né? Depois de um tempo fora, a gente ficou sem gravar. Tô muito feliz, ainda mais com vocês dois, estreando hoje no programa, e eu acho que vai ser muito bom. Vamos começar então falando de elite do vôlei brasileiro, Superliga A, porque afinal de contas, nessa última rodada, sexta-feira, o SESI Vila Canaã recebeu o clássico goiano, clássico do Piqui, clássico da Pamonha, como vocês preferirem falar. E aí eu convido você que está assistindo esse vídeo conosco para se debruçar em cima desse jogo 7-7, que nós vamos comentar um pouquinho e te deixar atualizado sobre tudo que aconteceu. Começando pelo primeiro set, o Goiás, o Santiago Goiás, ele se saiu um pouco melhor do que o Neurologia, foi superior na maior parte do tempo. Houve uma vantagem de pontos ali desde bem cedo nessa primeira parcial. E aí eu queria começar perguntando para vocês o que explica essa disparidade, porque o set ele se encerrou com 25-10 para a equipe do Goiás, e aí eu queria saber de vocês o que faltou para a equipe do Neurologia conseguir justamente reduzir essa vantagem e conseguir se impor mais nessa primeira parcial. Bom, eu acho que foi para a neurologia, para ambos os times, né? Acabaram de voltar do retorno agora, então estão pegando ainda aquele ritmo de jogo. O neurologia tem mais dificuldades pela a questão extra-quadra, né? Questão de fora da quadra, que tá afetando diretamente o jogo da equipe. Então, tiveram meninos que subiram da base para esse jogo. Então, assim, foi muito complicado para o neurologia se encaixar, principalmente nesse início de set aí, nesse primeiro set que o Goiás ganhou com uma vantagem bem grande. Exatamente, eu concordo com a Vi nesse quesito, uma vez que a neurologia, por exemplo, a equipe levou 6 atletas que subiram da base para um jogo já como um clássico, devido a essas perdas, né, de jogadores por problemas financeiros, e internos, externos e todo esse processo que muita gente, a gente que trabalha com jornalismo, já está ciente. Então, creio eu que a equipe encarou esse clássico como uma estreia, né? Praticamente, uma reestreia, na verdade, na elite do voleibol brasileiro, e justamente pela falta do entrosamento coletivo, e querendo ou não, de um pouquinho mais de experiência também de todos os jogadores em geral, acabaram meio que se assustando, talvez, na minha visão, com o fator clássico, né? Ainda mais na casa do adversário, que levou uma torcida em grande peso, assim como os azuis, mas tinha bateria, torcida organizada. Eu acho que eles acabaram sentindo um pouco isso, principalmente os mais jovens e também, claro, devido a essa falta de entrosamento desse novo grupo que podemos chamar dos azuis goianos. Perfeito.
Então, já partindo para o segundo set, que foi mais equilibrado, ele terminou com um placar final de 25-23, também para o Goiás, mas nessa vez o Neurologia também já conseguiu chegar um pouquinho mais, conseguiu trazer um pouco mais de dificuldade para a equipe ganhar o set. E o Goiás, que inclusive começou com um susto o set, logo nos primeiros minutos assim da parcial, o Central Petrus, ele lesionou o tornozelo direito e teve que haver uma substituição ali muito rápida. E quem tem mais informações sobre isso é o fisioterapeuta do Saneago Goiás, o Glauber Marques, e que eu vou pedir para o nosso apoio técnico, nosso editor, João Vitor Pereira, para colocar uma sonora que a gente tem dele falando um pouquinho mais sobre essa lesão. Bom, o Petros ele teve um episódio de entorse de tornozelo durante a partida. Ele acabou pisando no pé de um dos companheiros e, consequentemente, ele veio até essa entorse, né? A gente retirou ele do jogo, já fez os atendimentos emergenciais, foi com a crioterapia, compressão para tentar controlar um pouco mais esse edema, já entrou também com a medicação de anti-inflamatório e hoje ele já está passando por mais exames, já está realizando uma ressonância magnética, para a gente saber como é que está a integridade aí, óssea, tendínea e muscular também, que a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. E já começamos o tratamento. A previsão é que ele volte contra o SESI, mas isso tudo vai depender da evolução dele. Mas a nossa perspectiva é para que ele volte contra o SESI mesmo, no jogo do sábado. Bom, o Petrus, ele estava vivendo um momento bom na partida, até o momento dessa lesão, e o time do Goiás também parecia muito encaixado até esse momento. E eu queria saber de vocês, como vocês acham que a equipe, de uma forma geral, lidou com essa substituição que foi inesperada? O time conseguiu se reorganizar, conseguiu manter a cabeça no lugar? Como é que foi para vocês essa continuidade do segundo set? Eu acredito que o time conseguiu se reorganizar bem, mesmo com a saída do Petros, que é um central muito importante para a equipe, que já está lá, que já trabalha há um tempo, que veio durante toda a temporada, né? Então, eu acredito que a equipe conseguiu lidar bem com essa saída inesperada dele, tanto que venceu a partida. Teve, no segundo set, foi um set um pouco mais acirrado, o Neurologia entrou mais na partida, entrou no lance do clássico, mas o Petros ter saído foi, de fato, uma falta para o Goiás, mas eles conseguiram lidar muito bem com a falta do Petros, que aí vamos torcer para ele voltar mesmo para o próximo jogo. O Petros é um dos jogadores mais experientes do grupo, com passagens por grandes times do voleibol nacional e internacional também, tá? Veio para o Goiás numa história curiosa. Ele chegou aqui em solo goiano após o antigo time dele, lá na França, ter sido extinto por problemas financeiros. E aí ele acabou vindo para o Goiás, ficar mais perto da família, que é de Minas Gerais também, assim como ele. E ele é um grande central, é um dos mais altos da equipe também, né? Ali com seus 2 metros, acho que 5, 6 por aí. É um jogador muito importante para esse side-outs do Esmeraldino. Faz, com certeza, se ele não for para o próximo jogo na verdade, para a próxima pedreira, né? Contra o SESI Bauru, vai ser uma perca grande para a equipe Esmeraldina, mas creio eu que, igual o fisioterapeuta falou, né? Creio eu que vai ter condições. E sobre também o segundo set, acho que os méritos, quase que 100%, digamos assim, foram da equipe da casa, do Saneago Goiás. Uma vez que a Neurologia acordou para o jogo, fez um baita set até os instantes finais, porém faltou literalmente aquilo que a gente chama de detalhe. Faltou um pouco de concentração e às vezes até de malícia, digamos assim, para fechar o set, visto que estava de 22, se eu não me engano, 22-18 para Neurologia, e eles acabaram tomando a virada, e aí fechou o set para o Goiás em 25-23, em 2 erros da Neurologia, se eu não me engano, também esses 2 últimos pontos da equipe esmeraldina. Então falta um pouquinho de detalhe, um pouquinho de concentração e malícia para fechar o set, visto que a vantagem parcial no momento era grande, mas acabaram deixando escapar. Esse set que, inclusive, teve o ponto final dele foi aquele que teve 2 desafios seguidos, né, um de cada equipe, e aí o Goiás acabou vencendo o desafio final, pontuou o seu 25º e acabou levando o set.
Agora, indo para o terceiro set, esse já foi predominantemente dominado pela equipe do Neurologia, apesar de também ter sido muito equilibrado, o placar, na maioria dos sets dessa partida, foi muito acirrado, e o Neurologia acabou levando o set por 25-21. E um dos destaques dessa partida, inclusive o maior pontuador entre as duas equipes, foi o ponteiro, que é o Renan Purificação. Ele sozinho fez 19 dos pontos convertidos pela equipe do Neurologia. E aí eu queria saber de vocês por que o Renan Purificação é essa peça tão chave na equipe da Neurologia? E também o que vocês acreditam que a Neurologia tenha feito de diferente e de melhor do que nos sets anteriores para conseguir levar essa parcial diante do Goiás? A gente percebe que foi escalado, né? No primeiro set, o Neurologia estava dormindo no jogo. No segundo, já foi um pouco mais, até que conseguiu uma vantagem, quase fechou o set. E no terceiro, finalmente conseguiram levar esse set para casa. Então, assim, eu acredito que foi eles foram melhorando, foram entrosando durante a partida. E o Renan Purificação não é a primeira vez que ele é o maior pontuador do jogo e da equipe. Ele vem tendo bons jogos pela Neurologia. É um bom ponteiro e é a peça-chave para o time funcionar ali. Ele é a bola de segurança da equipe. E ele vem mostrando isso. No começo, ele foi um jogador que chegou agora na equipe, no começo da temporada, né? E ele se adaptou muito bem o time e se encaixou perfeitamente ali no que o Neurologia precisa para lutar mais nos sets e nos jogos. A Neurologia, assim como a Vi destacou, tem um histórico de ser, apesar de todos os problemas que vem enfrentando para permanecer até na elite do voleibol nacional, é uma equipe muito guerreira. São jogadores que merecem todas as nossas referências e salva de palmas, porque entre as opções de, às vezes, até muitos saírem em busca de condições melhores para a carreira, resolveram ficar, resolveram honrar a camisa do e também as próprias carreiras, né, para os próprios no quesito profissional, no profissionalismo, jogadores muito profissionais e o Purificação é um desses profissionais que optou por ficar aqui. Se eu posso estar enganado, se eu não me engano, ele veio do Vôlei Renata de Campinas, ou tem uma passagem recente por lá. É um baita jogador, muito importante. Não é à toa que, na minha opinião, ele é o principal atacante ali da Neurologia, porque geralmente é quem converte mais pontos e é um cara que demonstra estar muito entrosado, inclusive com o grupo, e esse brilho dele fez com que acendesse uma chama, né, digamos assim, no coração da Neurologia Ativa para poder levar esse set, uma vez que o projeto tem esse espírito guerreiro de lutar até o final. Apesar de ainda não ter conquistado uma vitória na Superliga a gente pode destacar o primeiro clássico da história lá no Rio Vermelho, né, entre os goianos na Elite, em que a Neurologia levou o jogo para o tie-break, sob seu mando, contra o Suzano Vôlei lá também, um set histórico em que conseguiu reverter ali quando o adversário já estava com 24 pontos, fez, acho que uma sequência de quase 6 pontos seguidos para levar para o Goiás 2 e ainda fechou o set. Então, é uma equipe muito guerreira e muito desse sucesso é por conta, claro, do Purificação, que para mim é o destaque dos azuis, ainda mais com a suspensão do doping, né, do Renan Lewandowski, que já era da casa, foi vice-campeão da Superliga B com a equipe, então Purificação assumiu esse protagonismo e está assumindo muito bem, inclusive. Perfeito. E indo para o último set, né, quarto e último set, nós tivemos ainda um equilíbrio entre as duas equipes. Em algum momento, a equipe visitante, Neurologia Ativa, conseguiu ficar na frente, mas o Goiás Vôlei saiu superior também nessa, por uma parcial que ficou com o resultado final de 25-20, portanto, 3-1 para a equipe do Goiás. E esse resultado, ele trouxe um respiro de alívio para a equipe esmeraldina, né? Que atualmente, a gente pode até conferir
na tabela, nesse momento, a equipe do Goiás ela está em 10º lugar, com 14 pontos, e está acima do São José, que está em 11º com 9 pontos. O São José, que é a primeira equipe nessa zona de rebaixamento, né, da Superliga A para a Superliga B. Então, o Goiás ele consegue respirar um pouco mais aliviado e, pelo menos até o momento, se garantir na Superliga A da próxima temporada. E o Neurologia, infelizmente, passa a ocupar a última posição, está ocupando no momento a última posição, e até o momento também está caindo para a segunda divisão da Superliga B, da Superliga Nacional, né? Que é, no caso, a Superliga B. E aí, eu queria perguntar para vocês, encerrando um pouco, trazendo já para o fim sobre esse jogo, repercutindo esse clássico, queria saber de vocês qual deve ser, na opinião de vocês, a mentalidade de ambas as equipes. Peço para vocês falarem das duas, uma de cada vez, de ambas as equipes. Ainda dá para sonhar com playoffs, ou a gente tem que se contentar, digamos assim, entre aspas, mas ficar mais tranquilos e justamente sonhar com essa permanência na Superliga A, ou dá para sonhar mais alto, dá para buscar mais alguma coisa? O que vocês acham que cada uma das equipes deveria fazer daqui para frente? Eu acredito que o Saneago Goiás, se continuar jogando como está, talvez consiga ali uma vaga nos playoffs, sonhando, né? A gente tem que pensar sempre positivo, mas o Goiás está tendo bons jogos, está jogando muito bem, jogando contra clubes grandes e vencendo. Então, assim, eu acredito que o Goiás, se continuar nesse espírito que eles estão, conseguem ali uma vaguinha nos playoffs, mas já no outro lado, no lado neurologia, eu acho muito difícil eles continuarem na elite, né, levando em consideração tudo que está acontecendo, todas as questões que eles estão passando, mesmo que eles lutem, eles sejam muito guerreiros, como o Matheus falou, de fato, em todos os jogos ali eles lutam bastante, eles levam sets contra clubes grandes também, mas no detalhe, infelizmente, eles não venceram até agora nenhuma das partidas do campeonato. Então, eu acredito que o Neurologia, mesmo que tente ali, ainda está muito difícil para conseguir permanecer na elite. Já o Goiás, eu acredito que se melhorar mais, consegue ali uma vaguinha nos playoffs. É difícil a gente cravar uma pontuação matemática para escapar do rebaixamento, né, na Superliga A, mas fazendo uma ordem inversa a que a Vitória fez, vou começar falando do triste, né, do negativo. Infelizmente, a neurologia ativa, devido a todos os problemas que já passou e que aparentemente vem consertando, né, vem sanando no decorrer desse tempo, venceu apenas 7 sets dentro da Superliga A, perdeu 39, somou apenas 2 pontos em 2 tie-breaks que conseguiu levar, justamente no primeiro clássico contra o Suzano Vôlei de São Paulo. São 13 jogos, 13 derrotas, é uma situação extremamente complicada e delicada. Contudo, creio eu que a equipe tem tudo para conquistar um feito histórico, tem tudo para conquistar uma vitória, a primeira da história da equipe na Elite. Eu creio que esse espírito guerreiro do time pode levar esse jogo alma e coração, sabe? Ele pode levar os azuis a obterem alguma vitória, seja contra o Viapol São José, que também está no Z2, né, na zona de rebaixamento, o Blumenau, o Joinville, que estão também ali mais na parte de baixo, ou até mesmo surpreender um grande. Mas, em termos gerais, eu acho muito complicado os azuis goianos escaparem do rebaixamento, mas eu desejo muito que conquistem uma vitória para entrar para a história da equipe na elite, né, durante a história do projeto, e também para os jogadores saírem daqui ou permanecerem, claro, mais valorizados, né, para o projeto ganhar a devida atenção e visibilidade que merece. E, por outro lado, né, para o lado feliz, né, agora da história, a Sané Goiás Vôlei teve uma recuperação excelente, 2 jogos, 2 vitórias no retorno, uma vitória surpreendente para a maioria
dos críticos de voleibol, digamos assim, porque venceu o todo-poderoso Vôlei Renata, atual vice-líder da competição, com 30 pontos, tá apenas abaixo do pentacampeão mundial masculino, Sada Cruzeiro, que está com 34. Então foi uma vitória, inclusive, muito imponente, né? 3-1, conquistaram os 3 pontos, venceram o clássico também pelo mesmo placar, inclusive, né? Acabei de me tocar, também foi 3-1. E o Ítalo Machado havia comentado comigo, o treinador da equipe, que apesar estar a 5 pontos de distância do Z2, né, da zona do rebaixamento, que é aberta pelo Viapol São José, com 9 pontos, em 11º lugar, o Goiás, dizendo ele, né, que a equipe vai buscar jogo a jogo, primeiro escapar do rebaixamento, uma vez que retornou à elite. Né, já tinha disputado anteriormente, agora retornou e pretende continuar, pretende se firmar, pelo bem do voleibol goiano também. Então, creio eu que o Goiás tem pedreira pela frente, né? Vai pegar o SESI agora fora de casa, lá em São Paulo. Então, o SESI que está em 5º lugar, é um time do Darlan e de vários outros craques. Mas o Goiás faz um retorno surpreendente, um retorno de um entrosamento alto. O time teve 2 bons achados, finalizando meu comentário, que foi justamente nas lesões, né, do Batagim e do Sanches. O time encontrou, digamos assim, Gui Amorim e Gui Araújo, um oposto. O Gui Araújo está simplesmente deitando, foi o troféu Viva Vôlei no clássico, contra a Neurologia, e o Gui Amorim, que foi o Viva Vôlei contra o Vôlei Renata, o seu ex-time. Então, o Goiás, Sanear Goiás Vôlei se deu muito bem nessa montagem de elenco e conseguiu suprir as vagas do Sanches e do Batagim a princípio. Então, creio eu que, acho que emendando mais 2 vitórias contra Blumenau e Joinville, ou até Guarulhos, até mesmo Suzano, que está em 6º lugar, creio eu que o Esmeraldino pode chegar, sim, ao mata-mata. Contudo, a mentalidade por lá, pelo que foi apurado, é primeiro permanecer matematicamente. Mas, na minha opinião, creio que tem totais condições, ainda mais se os jogadores se recuperarem 100%, tem totais condições de brigar pelo mata-mata. Perfeito. E como o Matheus já adiantou, os próximos compromissos das 2 equipes goianas, tanto do Goiás Vôlei quanto da Neurologia Ativa, são já nesse próximo sábado, dia 25. E vamos aí, pega papel e caneta, que a gente vai falar para vocês exatamente como vai ser. O Goiás, ele sai daqui e vai enfrentar o SESI Bauru, que é, inclusive, o atual campeão, né, da Superliga A, e que está em 5º lugar no momento, mas é definitivamente um time muito consistente, um time que vai ser um desafio e tanto para a equipe do Saneago Goiás. Já o Neurologia recebe em casa a equipe do APAM Blumenau, e esse jogo vai acontecer aqui em Goiânia mesmo, né, na casa do Neurologia Ativa. E aí, só encerrando aqui com os meus comentaristas sobre a Superliga A, eu queria saber de vocês, não que dê para cravar também alguma coisa assim, porque não só o futebol, como dizem, é uma caixinha de surpresas, mas o vôlei também pode ser. Então, tudo pode acontecer dentro de quadra, mas eu queria saber de vocês se dá para levar, exatamente essa pergunta, dá para levar, dá para as equipes goianas voltarem, o Goiás voltar para casa, no caso, com essa vitória, dá para o Neurologia conseguir desencantar nessa Superliga A? O que vocês acham? Olha, seria um sonho se o Goiás ganhasse do Bauru fora de casa, né? Mesmo que fosse 3-2, não importa. Só de levar a vitória, voltar lá de São Paulo com essa vitória já seria ótimo. Mas agora falando na realidade, é bem complicado, principalmente pelo fato do jogo ser fora de casa. Eu não digo... A equipe, obviamente, do SESI Bauru foi a campeã do ano passado, tem Darlan, tem Lucas Bergman, que são jogadores de seleção. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, mas que sim, dá pro Goiás lutar lá, dá para fazer esses jogadores sofrerem. Então, eu acredito que, mesmo que não saia com a vitória, vai ser um jogo bem acirrado, se o Goiás continuar jogando como vem jogando ultimamente, com 2 vitórias nesse retorno. Vamos em busca da terceira, né?
Já o Neurologia contra o Apan Blumenau, no primeiro jogo, eles perderam. Então tem a chance aí da revanche nesse segundo turno. E eu acho que pelo fato do jogo ser dentro de casa, tem todo o apoio da torcida que vai lá, que lota o ginásio. Então, assim, se eles pegarem essa força que eles têm, essa força de vontade que eles têm, mesmo com tudo contra, eles podem sim vencer essa partida e tentar ali melhorar alguma coisa nessa tabela. Exato. Começando pelo Goiás, Goiás tem um compromisso, perdão, muito difícil. Enfrentar um SESI Bauru que provavelmente vai lotar o ginásio lá em Bauru, em São Paulo, com Darlan, com Lucas Bergman, entre outros grandes jogadores. Vai ser uma missão complicada. Eu acredito eu que talvez a grande maioria da imprensa preveja, né, esteja prevendo, melhor dizendo, uma vitória do time da casa. Contudo, ao meu ver, se o Esmeraldino conseguir levar a partida para o tie-break e somar um ponto, até por essa questão de brigar para permanecer, vai ser ótimo. Vai ser um lucro assim enorme para a equipe do Goiás, que vem de bons jogos, e creio eu que até se conseguir trazer esse ponto para casa contra o SESI, na sequência já pega simplesmente 3 jogos importantíssimos, que é o Apan Blumenau, o Suzano Vôlei e também o Praia Clube de Uberlândia. Então, assim, mesmo que não vença, claro, a gente torce muito pela vitória enquanto espectadores e fãs do voleibol goiano, do esporte goiano em geral. A gente torce muito para que o Goiás vença, mas caso não vença, se conseguir segurar até o tie-break, trazer um ponto para cá, além de ser importante na luta contra o rebaixamento e para avançar o mata-mata, vai encarar uma sequência de 3 jogos quase que diretos para a próxima fase, né, da competição. E aí, creio eu que esse um pontinho, no mínimo, vai dar um gás a mais para a equipe. E sobre a neurologia também, estendendo, né? Tem todo o compromisso para a equipe dos azuis goianos. É forte, é complicado. Vai pegar agora um Apan Blumenau aqui também, né? No Rio Vermelho. E assim, querendo ou não, devido às dificuldades, a gente torce muito pela vitória, mesmo sabendo que é difícil, devido à falta de entrosamento e várias outras questões já foram até abordadas aqui no programa. Mas a expectativa é de que a equipe faça um novo bom jogo, que a equipe agora nessa terceira partida do retorno esteja com um entrosamento melhor, esteja com a rodagem melhor, apesar de ter levado 6 jovens da base, que subiram da base, para o jogo contra o Saneá Goiás, esses jovens se destacaram bastante, demonstraram personalidade na hora que precisava e em muitos momentos não sentiram o peso de jogar na Superliga A. Então, creio eu que, por mais que a gente espere uma vitória do outro lado, de Santa Catarina, creio eu que pode ser até no tie-break, devido ao caráter de raça dos azuis goianos. A expectativa minha particular é que esses garotos da neurologia aproveitem essa oportunidade e conquistem ao menos mais um ponto para a equipe. Então é basicamente isso. Creio que o Saneá Goiás vai para Bauru e pode trazer sim no mínimo um ponto aqui para o estado. E a neurologia pode deixar um ponto aqui em Goiânia também. E é válido ressaltar que esse jogo do Neurologia precisa ter o fator casa, né? Então, time que pressiona visitante é time que tem torcida presente. Então, caso algum torcedor de Neurologia esteja assistindo esse vídeo, não só do Neurologia, na verdade, torcedores do Goiás Vôlei, por que não, né? Entusiastas de vôlei goianos, de uma forma geral, se façam presentes, né, nesse time, assistam, com certeza vai ser um jogo muito bonito, muito bom de assistir. E é isso, a gente espera que seja o melhor, claro, para os nossos times daqui de Goiás. E agora, mudando um pouco o tema do nosso programa, saindo da Superliga A, queria dar destaque também para alguns times que vêm tendo um pouco mais de destaque no cenário goiano, né, no cenário regional. Um desses times que a gente conseguiu contato recentemente
foi o Vôlei Mais Itumbiara, Vôlei Mais Itumbiara que disputou a Superliga C masculina do ano passado, assim como o Campeonato Goiano de Vôlei. E o Vôlei Mais Itumbiara adiantou para a gente que esse ano, eles que são uma associação, né, uma associação esportiva, eles pretendem buscar se transformar em um clube e também disseram que estão fazendo um trabalho de base nesse período, né, de pausa que eles tiveram, estão tentando encaixar direitinho o time e buscam cada vez mais competições fora da cidade de Tumbiara. Competições mais além dos limites da cidade, né, mais para o estado de Goiás, também competições nacionais. E algumas dessas competições que eles citaram para a gente foram a Superliga C, novamente, pretendem voltar nesse ano, e também a Taça Paraná. E aí eu queria trazer para os meus comentaristas, também fazendo um papel de apresentadora, comentarista aqui, a importância que tem o trabalho de base que esses times desenvolvem para o vôlei goiano, né? E como é importante que as outras equipes, tanto de Goiás, tanto, por exemplo, Neurologia, o Goiás Vôlei, que são times que estão tendo um pouco mais de destaque nesse momento no cenário nacional, quanto times de outros estados também olhem com mais carinho para esses garotos que vêm da base. E como isso garante a continuidade do vôlei no Brasil, né? O trabalho de base é muito importante, né? Isso é fato. Independente do esporte, a gente sabe que trabalhar a base é muito importante porque os jogadores vão envelhecendo e a gente sabe que tem que repor essas peças muito importantes. Eu acredito que o vôlei mais Tubiara pode vir forte, sim, para a Superliga C que vai ocorrer esse ano. Ano passado eles jogaram, não foram muito bem, mas foi uma questão de estreia, tem toda uma questão, né? Mas sobre o trabalho de base, é ideal, sim, que esses clubes, principalmente os que estão na Superliga A, assim como a Neurologia fez, né, que trouxe atletas da base para jogar no Clássico e para o decorrer da temporada, o Goiás também tem esse trabalho de base, trouxe jogadores no começo da temporada. Então, assim, tem que trabalhar, sim, para dar oportunidade também para esses meninos, para essas meninas, terem uma chance de fazer história jogando vôlei e levando o estado de Goiás sejam para outros estados, sejam para fora do Brasil. Com certeza, o apoio a outros esportes além do futebol de elite, digamos assim, aqui no estado, é muito importante, se faz fundamental. O feito histórico de Sanear Goiás Vôlei e Neurologia Ativa estarem na Superliga A masculina trouxe essa relevância maior para acredito eu que trouxe um olhar melhor também das entidades e possíveis patrocinadores para os demais esportes aqui em Goiás, porque Goiás é um celeiro de craques de tudo quanto é tipo de modalidade. Então é muito importante que se tenha cada vez mais o apoio nesses esportes aqui no estado. E sobre o Vôlei Mais Itumbiara também, é uma equipe que vem disputando as últimas edições da Liga Goiana de Voleibol, famosa LGV, que sempre acontece nos ginásios do Colégio Ateneu Dom Bosco, tradicional demais aqui em Goiânia. E a equipe foi a única representante goiana masculina na Superliga C, disputada, se eu não me engano, em Brasília, na temporada passada. E foi a estreia da equipe na competição. Então, mesmo com um resultado mais abaixo, acredito que não tenha conseguido vitórias, posso estar enganado, mas só de ter justamente levado a equipe para Brasília para competir e de igual para igual com os adversários já foi importante demais. A gente espera muito que eles consigam ter esse sucesso na próxima Superliga C, que possam confirmar participação na Taça Paraná, como vocês bem comentaram, e nas demais competições também do calendário do voleibol. E para finalizar, Goiás sempre foi um bom abrigo, assim, um bom celeiro de craques da base do voleibol. Não é à toa que nós temos ali, tanto no masculino quanto no feminino, o Instituto Ace, o Vila Nova, voleibol, disputando o CBI, né, o Campeonato Brasileiro Interclubes, sub-16, sub-18, sub-21, há muito tempo. E fazendo boas campanhas, chegando ao mata-mata, enfrentando gigantes
do voleibol masculino e feminino nacional. Então a gente espera que continue assim, né? Que não só o vôlei mais Itumbiara conquiste esses feitos de participar dessas competições importantes, como também Ace, Vila e Lona e as demais equipes possam permanecer nas disputas respectivas também para 2025. E justamente trazendo nomes que foram comentados pelo Matheus, a gente também teve o prazer de falar com a equipe do Lona Vôlei, muito também conhecida aqui de Goiás, uma das equipes que no feminino, né, representaram Goiás na Superliga C do ano passado, juntamente com o Vila Nova Universo, com o Ace também. Então, fizeram uma boa campanha, todas as 3 equipes, diga-se de passagem, e os planos para o Lona para esse ano de 2024, eles também almejam competições a nível nacional e internacional, e nesse momento eles estão justamente revendo algumas peças da equipe, tiveram algumas atletas que deixaram o clube, algumas outras que foram renovadas, né, para continuar para essa temporada de 2025, e adiantaram para a gente também que a apresentação dessas meninas acontece já no começo de fevereiro. Então, grandes planos para a equipe do Lona. E é lindo de se ver isso, né? Na verdade, tem que sonhar grande mesmo, tem que ir atrás de novas competições, tem que se destacar e fazer essas meninas serem vistas, porque talento a gente sabe que tem de sobra, né, para encontrar aqui em Goiás. E é uma coisa muito difícil, a gente entende muitas vezes, conseguir esse lugar ao sol, né, no esporte. Isso é um defeito do esporte brasileiro de uma forma geral, porque principalmente esportes que saem um pouco do futebol masculino. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade de se profissionalizar, de realmente virar, olha, sou um jogador de vôlei e faço apenas isso, eu jogo vôlei. Muitas vezes é uma profissão complementar que as pessoas têm, né? Isso acaba trazendo um pouco de dificuldade para esses atletas. Então é muito importante justamente esse trabalho de investimento e também de dar visibilidade para essas equipes, para essas competições, e esse trabalho que é um trabalho de todos nós, né? Não só dos atletas, das comissões técnicas, mas também de nós, como jornalistas, também das pessoas de acompanharem essas equipes, né? Concordo totalmente. É um esporte que tem esse problema, né? Mas, como você mesmo disse, Letícia, tudo que é fora do futebol masculino é muito mais complicado de ter essa visibilidade, de ter esse investimento que causa muitos problemas para a evolução do esporte, principalmente no âmbito feminino. Né? Mesmo que tenhamos no estado de Goiás, tivemos, né, 3 equipes na Superliga C que disputaram, que representaram o estado, mesmo assim não tiveram tanto êxito nessa temporada. Eu acredito que, como você falou, né, eles vão tentar de novo, uma das equipes. Eu acredito que a maioria deve tentar de novo a Superliga C, deve ir para outros campeonatos, até porque não pode parar. Se a equipe parar, é muito difícil voltar o ritmo de jogo, o entrosamento também, com essa questão de entrada e saída de jogadores. Então, eu acredito que é muito importante esse investimento e essa visibilidade que o esporte dá para as pessoas, para elas não terem que ter só tipo, jogar aqui, o hobby dela seria jogar. Mesmo que esteja num time profissional, muitas vezes tem que joga ali, eu tenho treino, mas durante o dia trabalho em outra coisa, tem muita dificuldade de conciliar, às vezes tem que sair da coisa que ela ama, do esporte que ela ama fazer, porque não rende, não dá dinheiro, não tem como viver daquilo. Então é muito difícil, mas eu acredito que com a visibilidade esse cenário pode mudar. Não só pode, como deve, né? A gente acredita, torce muito para que o cenário, na verdade, ele melhore cada vez mais para o voleibol e para os demais esportes aqui no nosso estado. Foi muito importante termos 3 equipes goianas femininas na Superliga C anterior, né? Disputada, se eu não me engano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acho que foi lá mesmo. E foram digamos assim, um fator positivo foi que as 3 equipes chegaram nas semifinais. E aí nas semis o Ace acabou tirando o Vila Nova
E o Lona chegou, o Lona caiu também, mas o Ace chegou inclusive na final, foi vice-campeão, foi para a repescagem, tentando voltar à Superliga B, que já tinha disputado na temporada 23/24, mas acabou, acho que creio eu que não, se eu não me engano, não conseguiu essa vaga. Então é muito importante que ao menos essas três equipes possam receber todo o apoio. O Vila Nova, por já ser um clube não só de futebol, mas uma instituição esportiva que abrange o futebol e os demais esportes olímpicos, querendo ou não, tem uma estabilidade maior, creio eu, patrocinadores, etc. Até um projeto um pouco mais firme no mercado, digamos assim. Todavia, o voleibol aqui em Goiás é muito forte. Tem vários craques. Tem jogador goiano no SESI Bauru, tem jogador goiano no Vôlei Renata, dentre vários outras equipes, masculinas e femininas. Então, com certeza, precisa se valorizar. Seja masculino, seja feminino, os dois precisam ser mais valorizados. E finalizando também sobre as três equipes femininas, né? A gente espera muito que possam nos representar, como sempre bem representaram, na próxima Superliga C. Inclusive, a última final da Elite da LGV, da Liga Goiana de Voleibol, foi justamente um jogaço, que foi até pro tie-break, se eu não me engano, entre Vila Nova e Ace, que são duas equipes que vai e vem, brigam pelo título dessa LGV na temporada, né? Nas etapas da temporada. E o Lona também. Ah, não, perdão, fazendo a correção, a final foi Vila e Lona. Vila e Lona, que foi pro tie-break. A final da LGV foi Vila Nova e Lona Voleibol. São três equipes muito populares aqui que se reforçaram de uma maneira interessante, não é à toa que chegaram nas semifinais da última Superliga B, na Regional Centro-Oeste. E a expectativa, creio eu, para essas equipes aqui em 2025 seja ainda melhor. E, quem sabe, a gente não tenha novamente uma equipe feminina na Superliga B. Vai ter uma grande maior do Goiás. A minha esperança é essa, de que, dentre essas três equipes, ao menos uma consiga subir para a divisão de acesso do voleibol nacional. Perfeito. E, afinal de contas, Goiás é sim o estado do vôlei. E se é o estado do vôlei, você acompanha aqui com a gente no Fora de Eixo, porque o nosso maior interesse, a nossa pauta que nunca morre, é o esporte goiano. Então eu já convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar as notificações e também comentar o que você achou desse episódio, porque esse feedback ajuda muita gente. Também convido você a nos seguir no Instagram, nas nossas demais redes sociais, que são @fora de eixo, tudo junto. E também já queria passar para os nossos comentaristas para eles deixarem os contatos de vocês, por onde é que as pessoas podem encontrar vocês, pelo Instagram, falem os arrobas para as pessoas irem lá stalkear todos vocês. Meu Instagram é v_faria08. Pode ir lá, viu, gente? Tá liberado. Eu quero agradecer essa oportunidade de fazer essa estreia dentro do Linha de Três, do Fora de Eixo, com duas personagens, figuras icônicas, né? Duas divas do esporte em Goiás. Agradeço muito toda a receptividade, o carinho e a condução dos trabalhos. Parabéns para vocês, para todos nós, né? E as minhas redes sociais podem me seguir lá no Instagram. É um pouco complicado, vou até soletrar. É @mat, M-A-T, Veiratro, _ 2004. Né? MATVEI, RATRO 2004, tudo junto, que vocês vão me achar lá no Instagram. Qualquer coisa é só pesquisar em Matheus Oliveira, que vai ser mais fácil para achar. Mas muito obrigado pelo espaço. Que o voleibol siga crescendo em ambos os naipes aqui no nosso estado. E é isso, mais tagarelices jornalísticas vocês podem encontrar também no meu perfil, @LeticiaLorencete. Eu nem vou soletrar porque vai ser um pouquinho complicado, mas eu acredito que a gente pode deixar todos os links para vocês aqui embaixo. Então, convido vocês novamente a nos seguir nas nossas redes sociais, a se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades. Os nossos episódios, eles vão ser todos avisados no Instagram quando forem lançados. Então, para você não perder nada, você pode nos seguir por lá, que tem muito conteúdo legal que a gente vai estar trazendo para vocês. É isso, muito obrigada por assistir esse episódio do nosso querido Linha de Três e vejo vocês na próxima. Muito obrigada aos nossos comentaristas, muito obrigada pela audiência e até mais.